A existência dessa discussão evidencia um problema, pois diz que temos questões com a cor da pele das pessoas. Falemos um pouco sobre esses termos. Pardo deriva de pardus, leopardo em latim. Significa mestiço, independentemente da cor e da aparência. Os primeiros pardos nasceram por volta de 1510, filhos de índias com portugueses. Preto são os nativos da África subsaariana de cor preta e seus descendentes nascidos na América, que não se miscigenaram, os crioulos. Em 1549 chegam os primeiros pretos ao Brasil. Negro, palavra de origem portuguesa, criada para se referir aos escravos pretos e também aos índios escravizados, os chamados negros da terra. Por essa razão é um termo considerado ofensivo. A palavra negreiro do navio que servia para trazer o tráfico de escravos deriva de negro. Moreno refere-se às pessoas de pele escura, tanto as pardas quanto as pretas. A partir daí, o exército brasileiro passa a ter como tarefa destruir os quilombos, as plantações e levar os negros de volta às fazendas dos brancos. A mesma lei não foi aplicada contra os imigrantes europeus, que recebiam terras de graça, sementes e dinheiro. Cujas terras lhe são doadas pela coroa portuguesa. A marginalização do povo negro no Brasil se deu por 7 atos. Primeiro, a implantação da escravidão no Brasil. Segundo, a Lei Complementar à Constituição de 1824, que diz: pela legislação do Império, os negros não podem frequentar as escolas, pois eram considerados doentes de moléstia contagiosa. Terceiro, Lei de Terra de 1850. Quase todo o litoral brasileiro estava povoado por quilombos. O sistema, percebendo o crescimento do poder econômico dos negros e que os brancos estavam perdendo a valiosa mão de obra para sua produção, decretaram a Lei de Terras, onde as terras só poderiam ser obtidas através de compra. Quarto, Guerra do Paraguai, de 1864. Foi um dos instrumentos usados pelo poder para reduzir a população negra do Brasil. A população negra do Brasil, que era de 2.500.000 pessoas, correspondente a 45% do total da população brasileira, passou a ser, depois da guerra, de 1.500.000 pessoas, correspondente a 15% do total da população brasileira. Quinto, Lei do Ventre Livre, de 1871. Toda criança que nascesse a partir daquela data nasceria livre. O governo abriu uma casa para acolher essas crianças, mas de cada 100 crianças que lá entravam, 80 morriam antes de completar 1 ano de idade. Com esta lei surgiram os primeiros menores abandonados do Brasil. Sexto, Lei do Sexagenário, de 1885. Todo escravo que atingisse os 60 anos de idade ficaria automaticamente livre. Na verdade, essa lei foi a forma mais eficiente encontrada pelos opressores para jogar na rua os velhos doentes e impossibilitá-los de continuar gerando riquezas para os senhores de fazendas, surgindo assim os primeiros mendigos nas ruas do Brasil. Por isso, eles decretaram a reabertura do país às imigrações europeias. Definiram que os negros e asiáticos só poderiam entrar no país com a autorização do Congresso. Sétimo, Decreto 528 das Imigrações Europeias, de 1890. A industrialização do país precisava de matéria-prima e mão de obra. Matéria-prima no Brasil não era problema. A mão de obra passou a ser um problema, quando o governo descobriu que se o negro ocupasse as vagas nas indústrias, iria surgir uma classe média negra poderosa e colocaria em risco o processo de embranquecimento do país. Por isso, eles decretaram a reabertura